Pensadores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Como eu havia me dado uma tarefa de gravar 8 vídeos falando de assuntos relacionados à cultura e que tenham a ver com o meu percurso de vida, hoje eu vou falar de música. E vou relacionar música com psicanálise. Será que música e psicanálise dá certo? Essa combinação é legal? Garanto que é. Eu comecei a estudar música quando eu tinha ali mais ou menos 15, 16 anos. Estudar de verdade. Eu tentei estudar um pouquinho antes, os professores não eram lá muito bacanas, mas ali quando eu estava com 15, 16, eu encontrei o Theo. Foi um cara que abriu as portas do universo da música para mim. Eu comecei estudando violão e na sequência fui para guitarra porque o meu negócio era o bom e velho rock and roll. E eu gostava muito, então eu queria ser guitarrista. E lá fui eu lutar por isso. Então, eu me empenhei bastante, né, para comprar minha primeira guitarra, eu guardei muito dinheiro. Eu fui até São Paulo, na Avenida Teodoro Sampaio, que é uma avenida onde, não sei se ainda é assim, mas pelo menos naquela época era só de instrumentos musicais, professores de música. Eu fui até lá, comprei a minha primeira guitarrinha, meu primeiro amplificador, meus cabos e fui estudar. Foi bacana? Foi, estudei muito. Durante vários anos eu me apliquei. Cheguei a ter banda, a gente tocava ali Slayer, Sepultura, Pantera, enfim, a gente era uma banda bem barulhenta, mas prazer ali era imenso em tocar com aqueles caras. E, gente, será que a música tem alguma coisa a ver com psicanálise? Claro que tem. Essa relação é bem interessante. Na música, a gente tem o improviso, a gente tem as claves. Dá para pensar isso pela psicanálise? Dá sim. No dia a dia de um psicanalista, a gente, apesar de estar munido com uma teoria, com uma técnica, a gente não faz a menor ideia do que cada paciente, cada analisante vai trazer para nós em cada sessão. Então, cada sessão é muito improviso. A gente tem que improvisar muito, mas a gente tem que ter uma base, uma teoria, uma técnica para poder fazer isso, assim como na música. Então, o que a gente pode pensar como, por exemplo, as claves na psicanálise? A gente pode pensar então as estruturas, que são neurose, perversão e psicose, porque as claves elas nos orientam com relação ao como a gente vai executar aquela música, aquela partitura, como que a gente vai ler aquela partitura. Dali, daquela partitura a gente vai tirar o tom, a gente vai saber que escala que vai usar. Então, faz relação realmente com a psicanálise nesse sentido. Se vocês pararem para pensar, desculpem, na psicanálise, a gente tem as pulsões. Essas pulsões fazem laço com as pulsações, que são da música. Então, olha só que interessante. A gente sente as nossas pulsões psíquicas, elas têm relação com o nosso corpo. Então, psique e corpo, a gente sente essa pulsão. E na música, a pulsação, ela vai determinar ali a batida, o tempo e a rítmica. Olha só, quando começa a tocar aquela música que você gosta, independente aí de estilo, e você começa a sentir aquilo no corpo, né? Aquilo invade o seu corpo. Então é a pulsão, a pulsação. E quando você vai ver, você já está batendo o pezinho, batendo a mãozinha, mexendo, porque você está sentindo aquilo no corpo. Igual o quê? Igual a pulsão na psicanálise, que faz essa relação, então, porque vai tocar, né, justamente nessa junção entre a nossa psique e o nosso corpo. Ou seja, você ouve aquela música e você lembra daquele momento prazeroso, daquele romance que você teve. Ou se você está ouvindo uma música bastante agressiva e você consegue sentir a raiva daquilo e botar aquilo para fora, de repente porque você teve um dia ruim no seu trabalho. Então você sente ao mesmo tempo na sua psique e no seu corpo. Portanto, aí pulsão e pulsação têm sim uma relação. Uma é da psicanálise, outra é da música, e elas se conversam. E você pensar no improviso que tem no setting na música é importante, porque vai te dando uma direção de para onde eu vou com isso, né? Na música, que escala que eu vou usar, como é que eu vou executar isso? Eu vou aqui usar uma escala maior, uma escala menor, uma escala blues, uma pentatônica. Quando você está no setting, você também vai se orientar por uma teoria e por uma técnica durante o improviso de cada atendimento, porque cada encontro é um encontro. Você não tem como saber o que aquele paciente vai trazer, o que ele vai dizer. Porém, se você sabe a estrutura, que eu estava chamando de clave, então é uma neurose,
no caso da psicanálise, você já começa a se orientar. Opa, então eu vou usar tal coisa. Aí você vai lá e verifica que é uma neurose obsessiva. Então eu já tenho a estrutura, talvez a clave, e já tenho o tom. Já sei que tom que eu vou usar. Então, o tom neurótico obsessivo. Que escalas eu posso usar para o atendimento de uma neurose obsessiva? Então, você vai fazendo aí uma alusão, uma metáfora, uma metonímia, e quando você vai ver, você já está relacionando música, psicanálise, e seu atendimento começa a fluir. Vai fluindo porque você vai tendo domínio daquilo. Então, eu, no meu dia a dia, enquanto psicanalista, eu uso muito o meu conhecimento musical. Darcy, você toca? Não toco mais. Tanto que hoje a única coisa que eu tenho ali pronta para usar é o meu violãozinho. Guitarra fica guardada, desmontei ali as peças, já não tenho mais equipamento. Foi algo que me deu prazer durante muito tempo, mas depois eu não quis mais. Então hoje eu não toco, não tenho banda, mas eu tenho o conhecimento musical. Isso me ajuda no dia a dia do setting. Então, quando você faz links de várias áreas da cultura, do conhecimento, independente do que você for fazer, você vai fazer melhor, porque conhecimento é algo que só faz você operar o seu dia a dia de uma maneira mais qualificada. Então, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você se apropria do conhecimento, mais você vai conseguindo fazer esse jogo, esse laço, entendendo as coisas, entendendo as questões, e você vai relacionando. E como eu disse para vocês, você vai fazendo alusões, o que vai facilitar no seu dia a dia. Então, às vezes, um problema que parece insolúvel por um determinado olhar, você usa o olhar de uma outra área e você encontra ali uma saída, uma solução interessante. Se você quer, de repente, ver o assunto música relacionado à psicanálise, só que com um pouco mais técnica e teoria própria para psicanalistas, no meu canal, desculpe, no meu canal não, no meu Instagram, eu tenho o IGTV, e lá eu tenho um vídeo que eu nomeei, se eu não me engano, música e psicanálise, será que dá samba? Ali eu vou falar dessa relação de uma forma mais técnica, de uma forma voltada a um público específico, que é o público da psicanálise. Então, se você tem da psicanálise. Então, se você tem curiosidade, dá uma olhadinha lá. Entra no meu Instagram, psicanalista Darcy Martins, procura esse vídeo no IGTV. É um vídeo mais apuradinho, onde tem um roteirinho que eu escrevi ali para conseguir passar para psicanalistas a relação bem específica que a gente faz com a música e a psicanálise. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal para toda vez que eu publicar um vídeo novo, você ser avisado. E deixa também aí perguntas, enfim, ideias de conteúdos que vocês queiram ver. Fechou? Até a próxima, galera. Um grande beijo. Até mais, pensadores.